capítulo 15, a partir do versículo 11. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, porque põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, matas-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra produza em nós o fruto para o qual ela está sendo plantada, Senhor. Que esta palavra possa germinar, que esta palavra, Pai querido, não fique apenas nela mesma, mas que ela tenha um resultado em cada um de nós, pela ação do teu Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite nós vamos dar o tema dentro desse versículo. Quando ele chega perto da casa, ele diz assim, este meu filho
estava morto e reviveu. Foram as palavras do Pai. Meus irmãos, nós precisamos buscar aqui o entendimento das coisas de Deus. Muitas vezes nós ouvimos muita coisa, mas a questão é, nós estamos entendendo aquilo que nós estamos ouvindo? Nós estamos compreendendo aquilo que as pessoas estão falando? Quando você estudava, ou se você estuda, sabe quando um professor dá 50 minutos de aula, e no final a pessoa diz assim: eu não entendi nada que o professor falou. Porque ele ouviu, mas não compreendeu aquelas palavras, não entendeu qual era o raciocínio. Hoje, eu quero que você abra o seu entendimento, para que você possa compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Como introdução a esta palavra, eu quero mostrar aqui para vocês, indo para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, nós vamos ter a compreensão do Pai. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus, ela nos diz assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que a vontade de Deus está expressa em Ele ser o nosso Pai. Confirmando esta palavra, nós vamos para Jeremias, capítulo 31, no versículo 9. Jeremias, capítulo 31, versículo 9. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar aqui: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu filho primogênito. Veja, é o próprio Deus falando: sou um pai para Israel. Também aqui no livro de Salmos, no capítulo 2, versículo 7, recitarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nesses poucos versículos que eu li aqui para vocês, vocês podem compreender o seguinte: a mensagem de que Deus é Pai, ela vinha desde o Antigo Testamento, na visão de que os hebreus, os israelitas, os judeus, aqueles que são descendentes de Abraão, deveriam ter a compreensão que Deus, ele é o Pai Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, numa relação em que as pessoas, elas vão levando as coisas do jeito delas, as coisas vão saindo do padrão. Nós temos, irmãos, para substituir a ideia prevista na palavra de Deus, invenções humanas. O ser humano, ele é muito criativo, o ser humano, ele é muito propositivo. Por exemplo, o ser humano criou foguete. Através do foguete, o ser humano foi para o espaço. O ser humano criou o avião, o ser humano voa. O ser humano criou tantas coisas. Por exemplo, conseguimos esta eletricidade que faz tudo funcionar. O ser humano produz eletricidade pela água, pelo vento, pelo carvão, por tantas coisas. O ser humano consegue ter invenções maravilhosas. Esse microfone que eu estou falando aqui, a internet que nós estamos fazendo a transmissão, veja, tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia é uma transformação da natureza que o ser humano conseguiu fazer. Porém, todo ser humano, ele vai voltar para a sua base, ele vai voltar para a sua criação, ele vai voltar para o seu ninho, para o seu lugar de onde ele veio. De onde é que nós viemos? Segundo a palavra de Deus, nós viemos de Deus. E para onde nós voltaremos? Segundo a palavra de Deus, nós voltaremos para Ele. Então essa aventura aqui nessa terra, criando instituições, criando energia elétrica, criando aviões, criando carros,
criando casas, fazendo tudo isso, ela tem um começo, um meio e um fim. Vai chegar um momento que esta passagem pela terra, ela vai se encerrar. E aí nós teremos que comparecer diante do Criador, diante daquele que nos formou, diante do nosso Pai. Jesus, irmãos, quando ele veio, ele estabeleceu a nossa forma correta de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor Jesus disse: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E Jesus, ele relata qual é a conduta correta de um filho de Deus, qual é a conduta correta de uma filha de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, começando em Gênesis 1 e indo até o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, nós vamos ter a revelação de tudo que Deus tem para nós, da nossa forma de se comportar, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir. Então Deus nos criou para uma relação. Deus nos criou para vivermos dentro de um plano, de um propósito. O que o ser humano fez? Inventou. O que o ser humano fez? Ele criou coisas. E aí, meus irmãos, tudo que é criado, tudo que é feito, se torna uma distração. E o que acontece? Quando você está na frente do seu celular, você está numa distração. Quando você está na frente da sua TV, você está numa distração. Quando você está num momento de lazer, você está na sua distração. Quando você está ali querendo criar algo para você fazer, aí você monta um plano, um projeto sempre para se distrair. E o que acontece neste contexto? Um dia eu quero fazer tal coisa, um dia eu quero fazer tal coisa, sempre em cima da criação dos homens, sempre em cima daquilo que os homens fizeram, daquilo que os homens criaram. E aí, meus irmãos, vamos nos distanciando do propósito, vamos nos distanciando do objetivo de Deus, porque cada vez mais, o que o ser humano está fazendo? Ele está deixando de se relacionar, ele está deixando de viver os relacionamentos verdadeiros. Nós, irmãos, quando nós nascemos, preste atenção no ser humano como ele é. Nós não sabíamos falar, não sabíamos comer, não sabíamos nada. Se o ser humano nascer e for colocado na natureza sozinho, ele morre, porque ele precisa de outros seres humanos para que ele sobreviva. Mas o que é que está na mente de muitas pessoas? Olha, eu não aguento mais viver com tais pessoas. Eu não vejo a hora de eu ter a minha casa. Eu não vejo a hora de eu ter o meu carro. Eu não vejo a hora de eu ter o meu avião. Eu não vejo a hora de eu ter o meu helicóptero. Eu não vejo a hora de eu ter a minha mansão. Eu não vejo a hora. Por quê? As pessoas, em cima das invenções humanas, elas acham que quando uma pessoa tem uma posse, ela tem uma liberdade. Na verdade é o contrário. Quando a pessoa tem uma posse, ela tem uma prisão. Ela se torna escrava daquela posse. Porque a posse é uma coisa temporária. A posse não é definitiva. Você pode estar na posse de um terreno, na posse de uma casa, na posse de um carro. Mas vai chegar um tempo onde aquele carro não vai te servir mais, onde aquele terreno não vai te servir mais, onde aquele bem não vai te servir mais, porque são bens temporários e passageiros. Nós também vamos passar. E quando as pessoas começam a traçar os seus objetivos e os seus planos em cima das criações humanas, das invenções humanas, das transformações humanas, ele vai sentindo cada vez mais um vazio. Porque quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer ter. Quanto mais a pessoa busca satisfação, mais ela se sente insatisfeita. Quanto mais a pessoa busca a realização, mais ela se sente não realizada. Então nós observamos, irmãos, que as pessoas vivem de romper os seus próprios limites, vivem de romper os limites da natureza, vivem de romper os limites que Deus estabeleceu. E nessa rompeção de limites, as pessoas perdem o intelecto, perdem a capacidade de pensar,
perde a capacidade de interagir, e aí o ser humano vai se definhando. E o que é que acontece? Vem aquele fator de que não atingiu a realização, vem a frustração. A frustração produz uma tristeza, a Bíblia chama de raiz de amargura. Essa raiz de amargura leva a pessoa a querer sempre o mais, o novo, o diferente. Eu quero outra coisa. Preste atenção, tudo se torna velho hoje em poucos segundos. Tudo se torna obsoleto em pouco tempo. Muitas vezes as pessoas querem trocar tudo a todo tempo, porque tudo se torna velho rápido. Irmãos, estas sensações, elas não são novas. Embora nós vivemos no meio de tecnologias, como eu falei até aqui, mas no passado era do mesmo jeito. Só que Deus criou o homem para relacionamentos. Deus criou um homem para ter um relacionamento com ele, porque Deus diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e ele foi feito alma vivente. A Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha à tarde e ele conversava com o homem todos os dias. Todos os dias, no jardim do Éden, havia um relacionamento entre o homem e Deus. Havia uma conversa entre o homem e Deus. Deus, ele se relacionava com o homem o tempo todo. Não tinha uma igreja como essa, não tinha uma casa como a nossa, mas era no jardim, era na natureza. Deus vinha, caminhava com o homem, conversava com o homem todos os dias. Então Deus, ele viu que o homem estava só, e ele disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjuntora. E foi aí que Deus fez cair um sono profundo em Adão, e Deus chega em Adão e faz uma cirurgia em Adão e faz a mulher. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. E Deus continuou conversando com Eva e conversando com Adão. Todos os dias, Deus passava lá e tinha um relacionamento com eles. Quanto tempo isso durou? Nós não sabemos. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus fez o homem para se relacionar com ele. E Deus fez a mulher para se relacionar com ele e se relacionar com o homem. Então o homem foi feito basicamente para manter relacionamentos. Tanto é que, já expliquei dentro dessa mensagem, quando nós nascemos, nós precisamos de outros homens para mostrar o seguinte: se não fosse a sua mãe, você não estaria aqui. Se não fosse o seu pai, você não estaria aqui. Se não fosse aquela pessoa que cuidou de você, você não estaria aqui. Se não fosse aquela pessoa que te alimentou, você não estaria aqui. Então por que é que as pessoas hoje pensam em independência? Eu não quero depender de ninguém. Eu não preciso depender de ninguém. Eu não aguento depender das pessoas. Porque eu dependo disso, eu dependo daquilo. E as pessoas passam dias, meses, anos, décadas reclamando. Estamos no final de mais um ano em que as pessoas estão reclamando, em que as pessoas estão falando, eu não aguento mais isso, eu não aguento depender disso, eu não quero depender disso, eu não quero depender daquilo. Mas na verdade, irmãos, nós fomos criados com dependências. Nós fomos criados para depender uns dos outros. Nós fomos criados para que nós pudéssemos ter relacionamento com as pessoas. Porque quando você aprende a se relacionar, você aprende a suportar. Quando você aprende a se relacionar, você aprende a viver com o outro. Você aprende a conviver com as fraquezas. Você aprende a conviver com as forças das pessoas. Você aprende a conviver com tudo ao seu redor. E quando você rompe com o relacionamento, vem tristeza, angústia, amargura, dores que não era para você ter. Mas por que se tem? Porque as pessoas, todo momento, estão rompendo relacionamento. Todo momento, as pessoas estão querendo ser independentes. Irmão, na independência não há vida. Só há vida na dependência. É isso que Deus propôs. Leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você vai ver que os homens que andaram com Deus, eles viveram na dependência de Deus, na dependência da vontade de Deus e na dependência das pessoas que estavam ao seu redor. E é isso que nós precisamos compreender nessa noite. Nós não podemos, irmão, sair daqui sem entender isso. Quando você tem aqui, na parábola que Jesus contou, no nosso texto principal, a forma de relacionamento que ele quer
Ele dá o exemplo, é um pai e 2 filhos. É aqui, irmãos, que nós vemos o que é um relacionamento. O que aconteceu com o filho mais novo? Ele quis ir embora, e ele não só quis, mas ele foi embora. Preste atenção, irmão, é o mesmo sentimento de independência que eu falei até aqui. Eu não quero mais depender do meu pai, eu não quero mais estar na casa do meu pai, eu não quero mais estar junto das coisas do meu pai, então eu vou viver minha vida. E muitas pessoas, irmãos, estão vivendo desse jeito. Elas querem consumir. Elas querem consumir bebida alcoólica, consumir drogas, elas querem consumir outros seres humanos, porque é isso que o filho mais velho fala. O filho mais velho disse: esse teu filho desperdiçou a tua riqueza, ele desperdiçou o teu dinheiro, ele desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Ou seja, ele começou a comprar corpos humanos para que ele tivesse a sua satisfação. Essa é a degradação do ser humano, achar que ele pode comprar sensações, que ele pode comprar realizações. Irmão, a bebida alcoólica não realiza, as drogas não realizam, os prazeres momentâneos não realizam ninguém. O que realiza uma pessoa é ela ter um relacionamento com Deus e com os outros seres humanos. É isso que realiza. Sem essa dependência, irmão, sem esse entendimento, você não vai conseguir ter vitória. Aquele homem pegou tudo que ele tinha e foi embora da casa do pai. E ele quis ter uma vida independente. Só que, como eu já expliquei, não tem como a pessoa ser independente. Se ela não está no meio da sua família, ela vai cair no meio da família de outras pessoas. Ela vai estar no meio de outras pessoas. E muitas vezes, irmãos, todas as pessoas que querem uma usar a outra, uma ter prazer com a outra, uma tirar o que a outra tem de melhor, sabe o que acontece? No final, é o sofrimento. Olha a situação daquele homem que foi embora. A Bíblia diz aqui que ele gastou tudo que ele tinha. Tudo, acabou tudo. E ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra e pediu um emprego, porque ele estava sem nada. E ele foi levado para cuidar de porcos, que era uma humilhação para um israelita, porque eles não comiam carne de porco, eles não criavam porcos. Era humilhante, criar porco era humilhante. Então ele foi ser humilhado. E aí ele sentia tanta fome que ele queria comer o que tinha lá, o que os porcos comiam, que já era humilhante cuidar de porcos, ainda mais comer comida de porcos. Veja a situação que aquele homem se encontrava, a péssima situação que é a pessoa que acha que ela pode dar a volta ao mundo, a pessoa que acha que ela pode ir à lua, a pessoa que acha que ela pode dominar o universo, a pessoa que acha que pode dominar os prótons, os elétrons, os nêutrons, as pessoas que acham que através das realizações humanas elas vão encontrar a satisfação, mas não vão. Aquele rapaz, ele caiu em si, e veja a frase que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele prestou atenção e falou o seguinte: os trabalhadores da casa do meu pai vivem melhor do que eu, que sou filho dele, que estou longe da casa do pai. A questão aqui, irmão, é longe dos relacionamentos, longe da família, longe da presença de Deus, o ser humano independente não vai encontrar realização. Se você conhece pessoas, ou se você está passando por essa situação de não realizar-se, é por isso, é porque falta relacionamento com o Pai, Deus Todo-Poderoso, e falta relacionamento com as pessoas que Deus plantou na sua vida. Não foi por acaso que Deus fez você nascer na família que você nasceu. Não foi por acaso que Deus colocou você aqui nesta noite, nesta igreja. Não foi por acaso que Deus colocou lá você no seu ambiente de trabalho. Dê graças a Deus, porque você está plantado em relacionamentos que é a vontade de Deus.
Você tem que aprender a se relacionar com essas pessoas e não fugir dessas pessoas. Você tem que aprender a enfrentar esses relacionamentos. Você tem que aprender a conviver com a diferença, a conviver com essa situação, ao invés de querer ser independente. Porque a independência é morte. A independência não traz para você realização. Isto dentro daquilo que a palavra de Deus diz. E aqui, irmãos, quando esse filho retorna, o seu pai o vê de longe. E o que o pai faz? Ele vai e abraça o filho e recebe o filho. Veja o que o pai diz sobre o filho. O pai diz assim, ó: este teu irmão, ele estava morto. Meu Deus. Quem não está no relacionamento com o pai, está morto. Quem não está no relacionamento com a família, está morto. E eu percebo uma coisa, meus irmãos. Estas pessoas que se rebelam contra Deus, o Pai, e que se rebelam contra a família que Deus colocou na terra, essas pessoas acabam sozinhas. Irmãos, eu não estou aqui criticando as instituições, mas não era para existir orfanato. Não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus é que cada ser humano nasça naquela família e seja cuidado por aquela família. Você entende o plano de Deus? Mas quando o homem quer ser independente, o homem produz orfanatos. Não era para existir asilos. Não estou criticando essas instituições que acolhem as pessoas que precisam, porque se não tivesse também essas instituições, essas pessoas estariam na rua. Mas preste atenção, não era para ter asilos, era para que os idosos fossem cuidados pelas suas próprias famílias. E para quê? Para que aquele que é novo entenda que um dia ele vai ser idoso e um dia ele vai precisar de cuidados também. Assim como a pessoa que é adulta tem que cuidar das crianças pequenas, porque um dia nós somos crianças, então nós temos que cuidar das crianças. Então, irmãos, nós temos que aprender a conviver com as crianças, nós temos que aprender a conviver com os idosos, nós temos que aprender a conviver com os filhos, com os pais, nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você não entender isso, e se você busca a independência, para de buscar ela agora e começa a buscar a dependência. Começa a dizer: Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero estar na casa que o Senhor me plantou. Mas veja que coisa triste, este teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão tinha se perdido e foi achado. As palavras do pai. Tem muitas pessoas que hoje, no dia 27 de dezembro de 2023, estão perdidas. Mas por que elas estão perdidas? Porque elas não têm família, porque elas não têm o Pai, Deus Todo-Poderoso, como seu guia. Elas não entendem, elas acham que viver longe é melhor, viver afastado é melhor. Mas eu estou aqui para te dizer que é melhor estar na presença de Deus e é melhor você conviver em família. Irmãos, preste atenção. Nós fomos plantados numa igreja. A igreja tem pessoas de todo tipo. Aqui nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Você foi plantado num trabalho, numa empresa, num comércio, num local onde tem gente de todo tipo, que você precisa aprender a se relacionar. O Senhor nos colocou aqui neste mundo com um plano, que nós somos todos irmãos e nós temos que nos ajudar. O povo de Israel não compreendeu isso na palavra. Deus, ele levantava profetas para repreender o povo, falando: gente, vocês estão deixando as viúvas passarem fome. Gente, vocês estão deixando os órfãos passarem fome. Não é isso que eu ensinei para vocês. Gente, vocês precisam receber os estrangeiros, porque vocês foram peregrinos também. Vocês também foram, então receba na casa de vocês os estrangeiros, cuide dos estrangeiros. Deus, ele levantava profetas, ele levantava pessoas contra as injustiças cometidas pelo povo de Israel. E hoje não é diferente, irmãos. Nós temos que compreender que mesmo que você
passe por conflitos, mesmo que você passe por desentendimentos, o melhor lugar para você estar é onde o teu pai te plantou, aonde o teu pai te colocou, aonde você tem que viver para a glória de Deus. Porque convivendo com pessoas problemáticas, você cresce. Convivendo com pessoas que passam por dificuldade, você aprende. Você aprende com a dificuldade dos outros. Você aprende com o problema dos outros. Você recebe dicas. Você recebe informações que vão levar você mais adiante. Só, irmãos, que tudo isso só acontece na presença do Pai, na presença de Deus. O dia que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e abandonaram o seu relacionamento com Deus, Deus não apareceu mais no jardim, porque houve uma ruptura, houve um cancelamento, que é uma palavra que está sendo usada no nosso tempo. O relacionamento deles foi cancelado. Irmãos, não tem como cancelar o relacionamento com Deus. Não tem como cancelar o relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. É melhor você acertar, é melhor você conversar, é melhor você conviver, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, disse o mestre dos mestres, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Esse é o exemplo de Jesus. Então Jesus chamou pessoas diferentes, pessoas difíceis de lidar, e com todas elas o Senhor tratou, e com todas elas o Senhor ministrou. Então não foi na independência que Jesus formou a sua igreja, mas foi no meio das pessoas que andavam juntas, comiam juntas, oravam juntas. A Bíblia diz que eles permaneciam unidos no partir do pão, nas orações e na comunhão. Eles viviam juntos. Tem dificuldade de viver junto? Tem. Tem problema viver junto? Tem. Mas é nesse relacionamento que Deus te colocou, que o Senhor quer ter o seu nome glorificado. É nesta igreja que Deus te plantou, que Ele quer ter o seu nome glorificado. Então, irmão, você vai ter comunhão no relacionamento. Você vai ter satisfação no relacionamento. Você vai ter a sua vida definida no relacionamento. Porque é aqui que o Senhor vai fazer você crescer. É na casa do Pai que o Senhor vai trazer para você entendimento. É na casa do Pai que você vai compreender que tudo na sua vida vem do Pai, vem de Deus e do relacionamento que você tem com seus irmãos e irmãs. Não rompa relacionamentos. Não quebre relacionamentos. Não quebre a sua comunhão com Deus. Não deixe de buscar o Senhor, porque se você deixar, você vai sofrer as consequências. Mas se você permanecer, você vai crescer, você vai melhorar, você vai evoluir, você vai se aperfeiçoar. Então, você se aperfeiçoa nos relacionamentos, você cresce na comunhão com Deus e você dá testemunho porque você pertence a Deus. Então, este pensamento de isolar, esse pensamento de se isolar, esse pensamento de sair, esse pensamento de ir embora, termina hoje na sua vida. Coloca na sua mente: eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou entrar, eu vou participar, eu vou me envolver, eu quero fazer parte, porque eu tenho a visão de Deus para a minha vida. Irmãos, eu vou assistir essa mensagem de novo. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço a Deus, toca